Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e estarei realizando as correções das atividades referentes ao Plano de Estudo Tutorado, volume 2, da semana 1. As correções serão passo a passo, espero que vocês gostem. Começaremos pela atividade 1. Carlos fez 3 provas de física no primeiro bimestre. Suas notas nessas provas foram 7, 8 e 9. Determine a média das notas que Carlos obteve em física nesse bimestre. Vamos à resolução. A média aritmética é uma medida de centralização. Para obtermos a média aritmética simples de um conjunto de números, nós somamos esse conjunto de números e dividimos pela quantidade de números somados. Vamos para a atividade 1. Na atividade 1, nós devemos determinar as médias das notas de Carlos. As notas foram 7, 8 e 9, ou seja, 3 notas. Então, somamos essas notas, 7 mais 8 mais 9, e dividimos pela quantidade de notas somadas. São 3 notas, então dividimos por 3. Realizamos a soma. 7 com mais 8, 15. 15 com mais 9, 24. 24 dividido por 3 é igual a 8. Então, 8 é a média das notas de Carlos. Atividade 2. Calcule a média aritmética da coleção de dados apresentados em cada caso. Nós iremos calcular as médias pedidas nos itens A, B, C e D. Na letra A, os dados são 15, 48 e 36. Então, para determinarmos a média aritmética, nós somamos esses dados, 15 mais 48 mais 36, e dividimos pela quantidade de dados observados, são 3. Somando esses valores, nós vamos obter 99. Dividindo 99 por 3, encontramos a média 33. Letra B. Encontraremos a média dos números 80, 71, 95 e 100. Bom, primeiramente somamos esses valores. 80 mais 71 mais 95 mais 100 e dividimos pela quantidade de números que tem aqui. Tem 4 números observados, são 4 dados observados. Somando 80 com mais 71 com mais 95 mais 100, encontramos 346. E aí, basta dividirmos por 4. A média nesse caso será 86,5. Vamos determinar agora no item C a média aritmética dos dados 59, 84, 37, 62 e 10. Então, primeiramente somamos esses valores, 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10 e dividimos pela quantidade de valores observados. Temos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, dividimos o resultado dessa soma por 5. Somando todos esses valores, nós vamos obter 252. Agora dividimos por 5. Dividindo por 5, nós vamos encontrar 50,4. No item D, os valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para determinarmos a média desses dados, nós somamos todos os valores. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 e dividimos pela quantidade de valores observados. São 9 valores. Somando todos esses valores, vamos obter 45. 45 dividido por 9
é igual a 5. E assim encerramos a atividade 2. Atividade 3. É uma questão do Enem 2013. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos em anos de existência, decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo em anos de existência de cada empresa. Então temos as empresas FGHMP, o lucro em milhões de reais e o tempo que a empresa levou para gerar esse lucro. Um empresário decidiu comprar a empresa, vamos determinar. Na atividade 3, precisamos descobrir qual empresa será comprada. E essa empresa será a que vai apresentar o maior lucro médio anual. Para a empresa F, nós temos que em 3 anos o lucro foi de 24 milhões. Então, para calcularmos a média, fazemos 24 dividido por 3. 24 dividido por 3, 8 milhões por ano. A empresa G acumulou um lucro de 24 milhões em 2 anos. Então a média é 24, que é o total de lucros, dividido pelo tempo dado em anos, que é 2. Então 24 dividido por 2, 12. Então a média da empresa G é de 12 milhões por ano. Já a empresa H acumulou um lucro de 25 milhões em 2 anos e meio. Para resolvermos esse cálculo, basta fazermos essa vírgula desaparecer. Para isso, multiplicamos aqui por 10, ela andará uma casa para a direita. Multiplica aqui por 10, então devo multiplicar lá em cima por 10 também. 25 vezes 10, 250. 2,5 vezes 10, a vírgula anda de uma casa, então fica 25. E aí, dividindo 250 por 25, nós teremos 10 milhões por ano. A empresa M teve lucro de 15 milhões em 1 ano e meio. Então, nós fazemos 15, que é o total, dividido pelo período, que é 1,5 anos. Fazemos essa vírgula dar uma casa. Então, multiplicamos por 10 e aí temos que multiplicar aqui por 10 também. 15 vezes 10 dá 150. 1,5 vezes 10 dá 15. 150 dividido por 15, então aqui temos 10 milhões de reais por ano. Já a empresa P teve lucro de 9 milhões em 1 ano e meio. Então a média é o total 9 dividido por 1,5. Bom, para essa vírgula desaparecer, multiplicamos por 10 e ela anda uma casa para a direita, ficando depois do 5. E aqui então devemos multiplicar pelo mesmo valor. 9 vezes 10, 90. 1,5 vezes 10, a vírgula de uma casa, então fica 15. 90 dividido por 15, 6. Então a média dessa empresa é de 6 milhões por ano. Isso significa que a empresa comprada foi a empresa G. Atividade 4. É uma questão do Enem 2018. Em 2012, o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH Global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dos 5.565 municípios brasileiros com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000.
para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro são apresentados os dados de 5 cidades brasileiras: São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis, Balneário Camboriú e Vitória do Espírito Santo. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHM das 3 últimas décadas dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Vamos à resolução. Vamos então calcular as médias aritméticas dos IDHs municipais de todas essas 5 cidades nas décadas de 90, 2000 e 2010. Vamos começar com São Caetano, São Paulo. Para calcularmos essa média aritmética, nós somamos os 3 valores, 0,77 mais 0,77 mais 0,92 e dividimos pela quantidade de valores. Observe que são 3 valores referentes aos 3 meses. Então, primeiramente, nós somamos esses valores. Nessa soma, devemos deixar vírgula abaixo de vírgula nos valores, ao armarmos a conta. Então, fazemos 7 com mais 7, 14. 14 com mais 2, 16. Vai 1 mais 7, 8. 8 com mais 7, 15. 15 com mais 9, 24. Vai 2. 2 mais 0, 2. Descemos a vírgula que está abaixo da vírgula. Então, devemos resolver 2,46 dividido por 3. Bom, como fazemos essa conta já que temos uma vírgula ali? Vamos desaparecer com ela. Basta multiplicarmos por 100, porque são 2 casas decimais. E aí a vírgula irá se deslocar 2 casas. E aí não vamos precisar mais delas. Vezes 100, vezes 100. E aí nós vamos obter 2,46 vezes 100 dá 246. 3 vezes 100 dá 300. Então, vamos fazer essa divisão. Mas observem que 246 é menor do que 300. Então, para fazermos esta divisão, acrescentamos o 0, 0 e vírgula. Agora temos 2.460. 2.460 por 300 dá 8. 8 vezes 300, 2.400. Subtraímos aqui, dá 60. Acrescentamos um 0 e continuamos dividindo. 600 dividido por 300 dá 2. 2 vezes 300 dá 600 e o resto é 0. Então, nossa primeira média é 0,82. Para Águas de São Pedro, os valores são 0,67, 0,76, 0,85. Então, primeiramente, somamos esses valores. 0,67 mais 0,76 mais 0,85 e dividimos pela quantidade de valores, que é 3. Armamos a conta deixando vírgulas abaixo de vírgulas. 7 com mais 6, 13. 13 com mais 5, 18. Vai 1. 6 mais 1, 7. 7 com mais 7, 14. 14 com mais 8, 22. Vai 2. 2 com mais 0 dá 2. Descemos a vírgula, então dá 2,28. E aí dividimos por 3. Para fazermos esta divisão, vamos precisar desaparecer com as vírgulas. Multiplicando aqui por 100 e aqui por 100, já que são apenas 2 casas. Se fossem 3, multiplicaria por 1000 e assim por diante. E aí nós vamos obter, aqui a vírgula anda 2 casas, 228, dividido por 3 vezes 100, 300. Então vamos fazer essa divisão. Como 228 é menor do que 300, nós acrescentamos um 0 e aqui 0 e vírgula e vamos dividir 2.280 por 300. Bom, aqui dá 7. 7 vezes 300 dá 21. Então isso aqui, 7 vezes 300 dá 2.100.
fazemos a subtração. 0 menos 0, 0. 8 menos 0, 8. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Acrescentamos um 0 e dividimos 1.800 por 300. Dá 6. 6 vezes 300 dá 1.800. E o resto é 0. Então, a nossa média aqui será 0,76. Para a cidade de Florianópolis, os valores foram 0,65, 0,80 e 0,80. Então, somamos esses três valores e dividimos pela quantidade que é 3. Então, vamos lá fazer a continha. 5 com mais 0 dá 5. 6 com mais 8 dá 14. 14 com mais 8 dá 22. Vai o 2. 2 com mais 0 dá 2. Descemos a vírgula aqui. Então, será o mesmo que dividir 2,25 por 3. Mas, para sumirmos com a vírgula, multiplicamos aqui por 100 e aqui por 100, como já fizemos nas outras. Então, nós teremos aqui 225 dividido por 300. Vamos fazer essa divisão. Bom, 225 é menor do que 300. Então, nós devemos acrescentar um zero aqui e aqui 0 e vírgula. 2.250 dividido por 300 dá 7. 7 vezes 300, 2.100. Subtraindo 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 2 menos 1, 1. E 2 menos 2, 0. Acrescentamos 0 aqui e continuamos dividindo. 1.500 dividido por 300 dá 5. 5 vezes 300 dá 1.500. E teremos resto 0. Então, nossa média aritmética será 0,75 em Florianópolis. Em Balneário Camboriú, os valores obtidos foram iguais, o que torna a definição mais fácil. Então, nós temos aqui 0,79 mais 0,79 mais 0,79 dividido pela quantidade de valores, que é 3. Então, fazemos 3 vezes 0,79 e divido por 3. Observem que eu posso cancelar 3 com 3. Então, essa média aritmética aqui será 0,79. Já em Vitória, fazemos da mesma forma. Somamos os valores de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal nos 3 anos, 0,73 mais 0,78 mais 0,77, e dividimos por 3. Vamos fazer a soma. Então, 3 com mais 8 dá 11. 11 com mais 7 dá 18. Vai 1. 7 mais 7 mais 7 dá 21. Com mais 1, 22. Vai o 2. 2 com mais 0 dá 2, né? E descemos a vírgula que está aqui abaixo. Então, nós teremos aqui 2,28 dividido por 3, que é um cálculo que nós já fizemos aqui em Águas de São Pedro. E o resultado deu uma média de 0,76. Concluímos, então, que a menor média é a de Floripa, que será o município escolhido pela ONG. A resposta está na letra A. Atividade 5. É uma questão do Enem 2018. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa vamos utilizar
uma média conhecida como média aritmética ponderada para resolvermos esta questão. 3, 2. Para resolvermos alguns problemas envolvendo média aritmética, às vezes nós precisamos utilizar a média ponderada. Quando que precisamos usar? Utilizamos a média ponderada quando alguns dados eles se repetem várias vezes. Aqui na nossa fórmula da média ponderada, nós temos que o dado x1 se repete n uma vezes, o dado x2 se repete n duas vezes e assim por diante. Então calculamos a média assim. Aqui no numerador, fazemos n1 vezes x1 mais n2 vezes x2 mais nn vezes xn. E aqui nós somamos o total das ocorrências nessa distribuição de frequência. Vamos ver isso no exemplo prático, que é a questão número 5 do Enem. Aqui nós temos o número de acidentes sofridos e aqui a quantidade de trabalhadores que sofreram esse número de acidentes. Aqui nós temos que 50 trabalhadores não sofreram acidentes, 17 sofreram um acidente, 15 sofreram 2 e assim por diante. Para calcularmos a média pedida, nós vamos utilizar a média ponderada, pois precisamos fazer o quociente entre o total de acidentes e o número de trabalhadores que sofreram acidentes. Aqui nós tivemos que 50 trabalhadores não sofreram acidentes, então teremos 50 vezes 0 mais 17 trabalhadores sofreram um acidente, 17 vezes 1 e assim por diante. 15 sofreram 2, 10 sofreram 3, 6 sofreram 4 e 2 sofreram 5 acidentes. Aí nós precisamos dividir pelo número total de trabalhadores, ou seja, o número total na distribuição dessa frequência. Então, fazemos 50 mais 17 mais 15 mais 10 mais 6 mais 2. Continuamos o cálculo da média ponderada. Somando os valores lá acima, na verdade vamos realizar as multiplicações primeiro, fazemos 50 vezes 0, 0, mais 17 vezes 1, 17, mais 15 vezes 2, 30, mais 10 vezes 3, 30, mais 6 vezes 4, 24, mais 2 vezes 5, 10. E aqui, somando todos esses valores, vamos obter 100. Resolvemos a soma acima. Somando todos esses valores, nós vamos obter 111 dividido por 100. Vamos transformar esse número em um número decimal. Ou seja, a nossa resposta é dada em número decimal. Então vamos lá. Escrevemos o 111. Como tem dois zeros, a vírgula que está após o último algarismo volta duas casas. Então, a média de acidentes é de 1,11. E a nossa resposta é a que está na alternativa D. Atividade 6. É uma questão do Enem 2017. Numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional ProEja, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é de 32 anos. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou e, com isso, a média aritmética das idades dos 9 alunos presentes foi de 30 anos. Qual é a idade do aluno que faltou naquela turma? Nós sabemos que, para obtermos a média aritmética, nós somamos todas as idades e dividimos pelo número total de alunos. Sabemos que, quando o número de alunos é 10, essa média é de 32. Então, a média aritmética será
32. E isso é igual ao número total das idades, que nós vamos chamar de x, dividido pelo número total de alunos, que é 10. Bom, esse 32 nós acrescentamos um 1 aqui e fazemos a multiplicação cruzada para descobrirmos o valor de x. Então nós teremos aqui 1 vezes x é x, é igual a 32 vezes 10. 32 vezes 10, 320. Então, sabemos que nesse primeiro momento, o total de idades é x igual a 320. Agora nós vamos ver com os 9 alunos. Com os 9 alunos, vamos chamar essa idade de y, essa idade total. A média é de 30, então nós teremos que 30, essa média, é igual ao total de alunos, que é y, dividido pelo número de alunos, que é 9. E aí, nós multiplicamos cruzado. Aí nós teremos que 1 vezes y é igual a y, é igual a 30 vezes 9, que é igual a 270. Então, sabemos que, como esse aluno faltou, a soma das idades caiu para 270. Então, se quisermos saber a idade desse aluno, basta fazermos a idade com o total de alunos menos a idade total quando esse aluno falta. Então, a idade desse aluno será 320 menos 270, que é igual a 50 anos. Atividade 7. É uma questão do Enem 2017. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Então nós temos aqui um quadro em que o conceito é definido pela média aritmética das notas que o aluno obteve. Excelente, o aluno deve obter uma nota entre 9 e 10, maior que 9, menor ou igual a 10. Bom, o aluno deve obter uma nota que esteja entre 7 e 9, podendo ser 7 ou 9. E assim por diante. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá a matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme o quadro. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina é... Observamos aqui no quadro que, para obter bom ou excelente, ele precisa obter no mínimo a nota 7 e ficará com bom. Então, vamos à resolução. Para alcançar os seus objetivos, esse aluno deve conseguir média ponderada de no mínimo 7. Então, aqui na primeira disciplina, ele deve conseguir uma nota que seja suficiente para que essa média seja 7. Então, vamos calcular essa média ponderada. Nós multiplicamos o número de crédito pela respectiva nota. Então, aqui nós teremos 12 vezes x, mais 4 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 8 vezes 5, mais 10 vezes 7,5. E aqui nós dividimos pelo total de créditos, ou seja, 12 mais 4 mais 8 mais 8 mais 10. Então, conservamos o 12x, 4 vezes 8 dá 32, 8 vezes 6 dá 48, 8 vezes 5 dá 40 e 10 vezes 7,5, observe que aqui tem um zero, a vírgula anda uma casa para a direita e vou obter 75. Somando todos esses valores, eu vou obter 42.
E tenho que lembrar que essa média tem que ser 7. Então, conservo aqui o 12x e somo todos esses valores aqui. 32 com mais 48 mais 40 mais 75. Isso aqui nos dará 195. Isso aqui dividido por 42 tem que ser igual a 7. Bom, acrescento o 1 aqui e devo multiplicar cruzado. 7 dividido por 1 é 7, não estou alterando nada. Então, faremos 12x mais 195 vezes 1, isso nos dará 12x mais 195. É igual a 42 vezes 7. Bom, então nós teremos 12x mais 195 é igual a 42 vezes 7 dá 294. Passo 195 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Então eu vou ter 12x é igual a 294 menos 195. Então 12x é igual a, fazendo essa diferença, nós obtemos 99. O 12 está multiplicando o x, passa dividindo. Então x é igual a 99 dividido por 12, que é igual a 8,25. Ou seja, nossa resposta está na letra D. A nota que ele deve tirar será 8,25. Atividade 8. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações são os do quadro, prova escrita, a nota foi 6 e o peso 4. Avaliação continuada, nota obtida 7, peso 4. Seminário, nota obtida 8 e o peso 2. Trabalho em grupo, nota obtida 9 e o peso 2. Sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Quando precisamos calcular a média ponderada de um conjunto de notas em que cada uma tem um peso diferente, nós fazemos da seguinte forma. Será o seguinte quociente. Nota 1 vezes peso 1, mais nota 2 vezes peso 2, mais nota n vezes peso n, dividido pelo somatório de todos os pesos envolvidos. Aqui na questão 8, nós temos que determinar a média ponderada das notas de uma aluna. Para fazermos isso, nós vamos calcular da seguinte forma. Então, nós teremos nota 1 vezes peso 1, ou seja, 6 vezes 4. Mais nota 2 vezes peso 2, 7 vezes 4. Mais nota 3 vezes o peso 3, ou seja, 8 vezes 2. Mais a nota 4 vezes o peso 4. E aí, somamos aqui todos os pesos. 4 mais 4 mais 2 mais 2. Fazemos a multiplicação aqui. 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, mais 8 vezes 2, 16, mais 9 vezes 2, 18. Dividido pela soma, 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Quando somamos esses valores aqui, nós vamos encontrar 86. E vamos dividir pelo 12. E vamos encontrar, quando fizermos esta divisão, 7,16, uma dízima periódica. Isso será aproximadamente 7,2. Como o próximo algarismo aqui é um valor maior do que 5, arredondamos o que vem antes para o valor seguinte. Então, nossa resposta
na alternativa D.